Bom dia. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Sempre uma alegria poder compartilhar um tempo de reflexão, de mensagem, de aprendizado com os nossos queridos amigos. E é muito bom trilhar uma trajetória com vocês de relação, de afeto, de cuidado mútuo. É uma alegria poder estar aqui e fico feliz de poder olhar no olhinho de cada um de vocês. Aqui de perto, mas tem gente de longe, né, também, né? Então eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-las. Você, onde você estiver, no momento que você estiver nos vendo, nos ouvindo, que você seja acolhido com esse mesmo amor, com esse mesmo cuidado. Saiba que essa mensagem é uma mensagem que tem um propósito de alcançar os nossos corações e gerar transformações, mudanças, porque ser cristão é participar de um grande projeto de transformação e mudança da nossa vida, do nosso olhar, a partir da sensibilidade, do amor, da graça e da justiça. Que você possa ser acolhido e acolhida e compartilhe com seus amigos e familiares essa mensagem. Nós sabemos que isso se torna não só impactante para nós, mas para todos aqueles que recebem essa mensagem. O tema da minha mensagem hoje é a respeito da fé, e uma fé que a gente precisa para não desistir. Uma fé que a gente precisa para fortalecer a nossa jornada, a nossa relação, não só com Deus, mas com os nossos pares. É necessário ter fé e uma fé que não nos deixa desistir. E o texto que eu escolhi como base dessa reflexão está em Êxodo. Êxodo capítulo 14, versículo 10 até o versículo 14 também. Aqui está o tema da minha conversa, da minha reflexão durante essa semana. Reflexão essa do qual eu fui muito atravessado por questões do nosso cotidiano, do nosso tempo, dos noticiários. Eu creio que toda essa gama de ações que acontecem no nosso cotidiano atravessam também as nossas emoções, os nossos sentimentos. E quando eu vou para os textos bíblicos, eu acabo encontrando muita similaridade, né? Tanto com as coisas que aconteceram naquele tempo, com as coisas que acontecem nos tempos atuais. Então, para olhar, né, essa nossa trajetória, nós já estamos vindo numa jornada, nos últimos domingos, numa série em que eu tenho chamado a atenção de toda a comunidade, todos os ouvintes, para a ação. Olhar para uma fé
e o impacto da sua salvação também movimenta uma salvação coletiva. Né? Ainda hoje, né, você será salvo, tu e a tua casa. Essa experiência não é uma experiência mística que você recebe a salvação e a sua casa também vai receber. Não, é porque a partir do momento que você experimentou a salvação de Jesus, não tem como você continuar a mesma pessoa. E essa transformação impacta a vida dos seus familiares ou dos seus afetos, das pessoas que estão à sua volta. Então, esse movimento da salvação nunca é solitário, mas é uma experiência de salvação coletiva. E hoje eu queria encarar esse tema de Êxodo como mais uma dura realidade para a nossa espiritualidade. E uma difícil reflexão, até mesmo provocativa, a partir das perguntas que vão surgindo quando nós analisamos esse texto. E a primeira pergunta que eu faço, e talvez a única que eu vou fazer no dia de hoje, é: o que acontece quando o medo de perder nos faz querer voltar para o lugar onde nós erramos, onde nós éramos oprimidos? Vou reformular essa pergunta. O que acontece quando o medo, por exemplo, do deserto, nos faz trair a nossa própria memória de luta? E pior, ainda pedir, humilhado, de joelho, para o faraó, esse símbolo, né? Nos colocar novamente sobre correntes. Eu vou destrinchar essa pergunta, porque muitos de nós, eu creio que a maioria de nós, quando chega num lugar como esse, num espaço de fé como esse, vem para cá para buscar uma vida livre. Vem para buscar uma vida de qualidade. E uma dessas qualidades é essa vida em liberdade, uma vida livre. E o que nós queremos respirar é um ar de dignidade. Nós queremos respirar um ar que nos traz de volta a possibilidade do direito à vida, do direito a relacionamentos saudáveis, do direito a uma vida plena, que pode ser traduzida no contexto bíblico como esse shalom de Deus. E qual é o shalom de Deus, né, experimentado pelo povo no Êxodo? O shalom de Deus é paz, amor, graça, justiça para tudo e para todos. O shalom de Deus, ou a promessa de Deus do shalom, é essa manifestação que chega para tudo e para todos. Impacta sem precedente esse processo de shalom, de paz. Chega para o ser humano, chega para a família desse ser humano, para os seus afetos, para a sua comunidade, para o seu território, chega para suas experiências, para a sua experiência mística, tanto diante da sua espiritualidade ou a experiência da sua relação, por exemplo, com o universo, com a natureza, com os animais. Impacta de maneira completa. E é esse shalom que nós buscamos e é esse shalom, de fato, que Deus nos promete. Mas, na primeira dificuldade que a gente passa, a nossa vida é debruçada para as incertezas. E a nossa alma começa a fazer perguntas como essa que eu tentei elaborar, que são complexas. Que seria mais fácil para a gente aceitar uma opressão conhecida do que uma liberdade desconhecida. Parece loucura isso, né? Mas o cenário das incertezas faz a gente ponderar a ideia de querer continuar num processo de opressão. Escolher uma opressão porque ela já é conhecida, em detrimento de uma liberdade que ainda está desconhecida, é fruto de um horizonte utópico. E é por isso que existe tanta gente que desiste. É por isso que existe tanta gente que não continua, que para no meio do caminho, no meio do processo, que foi deturpado pela linguagem coach do nosso tempo,
que respeitar os processos, confiar no processo, acabou sendo agora uma experiência de jornada datada por argumentos simplórios, né? E o que o texto sagrado para nós nos apresenta é, de fato, processos, jornadas. E dentro desses processos, dessas jornadas, que acontece a nossa transformação. É muito fácil a gente criar uma espiritualidade e uma manifestação religiosa em que eu fale de Jesus para você, e você, impactado emocionalmente por essa mensagem, eu atribua algumas frases de impacto para que você levante a sua mão e aceite Jesus como Senhor e Salvador. E assim você o faz, acreditando que, a partir desse rito, você agora está plenamente em condição de herdar o céu prometido. Mas não é isso que acontece. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é entrar numa jornada de transformação pessoal, de renovação da sua mente, do seu corpo, e que exige de nós processo. E aí eu vou para o cenário que eu escolhi para essa reflexão, porque eu gostaria que vocês olhassem a história da libertação bíblica de um povo de Deus que viveu após 420 anos de opressão, de escravidão. Finalmente, esse povo vê o Mar Vermelho se abrindo diante dos seus olhos. Repito, um povo que há 420 anos vivia sobre as garras da escravidão. De repente, vê diante de si um mar se abrindo como o símbolo de libertação daquele tempo de opressão. Mas quando eles olham para frente, vê esse cenário de libertação, também olham para trás. E ao olhar para trás, o que eles veem? O exército de Faraó. E quando eles fitam os olhos no exército que estava correndo para destruí-los, e o exército, eu quero que você use ele como um símbolo de opressão, esse exército do Faraó, eu quero que você use como o símbolo da violência institucional, esse exército eu quero que você use como um símbolo de um elemento, de uma estrutura, de um coração que explora pessoas, que violenta pessoas, que tira a dignidade das pessoas. O que eles fazem quando eles olham para esse exército que está o perseguindo? Aí nós vamos para o texto bíblico. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou você pode acompanhar na tela, Êxodo, capítulo 14, versículo 10, que diz assim: ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Ou seja, eles ficaram com medo daquele cenário. Você entende que na frente deles o mar se abriu. Deus mostrou para eles que Deus, de fato, mostrou de maneira visual que ele estava junto com aquele povo. Olha, eu estou abrindo o mar para vocês serem libertos. Mas eles olharam para trás. E eles ficaram aterrorizados. Versículo 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Olha o que o povo disse para Moisés no processo de libertação. Foi por falta de túmulo que você trouxe a gente para cá? Que você está conduzindo a gente para o deserto, para a gente morrer no deserto, é isso? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Versículo 12. Já não lhes tinha dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Você conhecia essa conversa aqui? Você sabia desse diálogo aqui no processo de libertação de Deus mais extraordinário da Bíblia? Que o povo olhou
para Moisés e questionou, sentiu desejo, como eles gritaram no versículo 12, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Meus irmãos, aqui está o nosso problema. Agora eu vou colocar todo mundo no mesmo pacote. Aqui está o nosso problema, que é o cativeiro da alma. Que é esse cativeiro que oprime a nossa alma, nossos sentimentos, a nossa memória. Que é esse trauma que nos faz preferir o mal que nós já conhecemos do que o bem desconhecido. Preferir ficar sobre as garras da opressão, sobre as garras da manipulação, preferir voltar para o isolamento, voltar para o tempo, para as dificuldades, né? Com medo de não fazer essa troca do cenário ruim para uma promessa feita por Deus ou para uma promessa do êxodo, para a promessa da jornada, a promessa dos processos. Entende? Você está numa situação ruim e Deus fala, eu apresento para vocês um processo de libertação. E aí você olha para esse processo e fala, não, vou ficar aqui. Mas você está sendo opresso, você está sendo humilhado, você está sendo roubado na sua dignidade. E eu estou te apresentando aqui um processo. E um processo que não vai ser fácil. Vai ter deserto no meio do caminho. Mas no final tem um shalom para você. E aí você olha o cenário e fala, não, eu prefiro ficar aqui. Porque será que mesmo que vai ter um shalom no final? Será mesmo que vai ter uma terra prometida depois de tudo isso? Será de fato que essa conversa é real ou é só um outro interesse? Mais uma estrutura que quer manipular a minha consciência já ferida? São traumas. São esses traumas que nos aprisionam. Então, talvez pensar a relação da minha conversa de hoje é na perspectiva de uma tese profética, né, desse lugar, em que a fé que não nos deixa desistir é a fé que se recusa a se manter sobre as garras do opressor, sobre as garras da opressão. Essa é a fé que não nos deixa desistir. E é o que eu gostaria que a gente refletisse de maneira corajosa nessa manhã. Porque ela, de fato, exige coragem para a gente avançar. Para a gente não continuar no mesmo lugar. Avançar na incerteza da libertação. Na incerteza da liberdade. Porque o que você veio talvez pedir aqui é um milagre. Certo? E aí Deus fala, tem um processo para você chegar nesse milagre. Você pode olhar para isso e falar, não, é melhor eu não correr esse risco. Eu vou ficar aqui porque, bom, esse emprego aqui é uma porcaria, me paga mal, espreme a minha humanidade em absoluto, mas eu vou continuar aqui me sujeitando a essa situação porque talvez lá na frente eu não tenha algo melhor. Esse relacionamento aqui, em que eu sofro abuso, violência, que eu me sinto oprimida, manipulada, eu estou nesse relacionamento, ele é ruim para mim, mas se eu terminar, para onde eu vou? Será que eu vou conseguir sozinha? Sozinho? Como será o outro lado? Será que fugir, né, dessa violência é de fato a melhor solução? E aí a gente começa a criar questionamentos que vão fortalecer a ideia que ficar no lugar da opressão, da violência, né, da injustiça, é melhor do que fazer uma trajetória para o lugar da libertação.
Isso é muito perigoso para nós. E eu queria muito entender essa fraqueza. Por que, que a gente se coloca ou se vê nessa condição? E aí eu tentei sintetizar a minha mensagem pensando no diagnóstico, porque a gente vai precisar observar qual é o diagnóstico, e o segundo ponto e último da minha reflexão é saber qual é o antídoto, o remédio, para que a gente resolva esse problema. E aí o diagnóstico que eu trouxe é o diagnóstico da síndrome de Estocolmo, da liberdade. Alguém conhece? Já ouviu falar? A síndrome de Estocolmo? O que significa? Por exemplo, prefiro ser escravo do que ser livre. Que é isso que o povo estava falando para Moisés. Não é apenas uma falta de fé, meus irmãos. Mas é um trauma que está internalizado dentro dessas pessoas. Por que não dizer um trauma que está internalizado na gente? E esse fenômeno psicológico da síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico que faz ou que produz pessoas vítimas, né? Produz nas vítimas ou desenvolve nas vítimas um sentimento positivo, muitas vezes até amoroso, pelo seu opressor. A síndrome de Estocolmo faz a pessoa produzir um sentimento de afeto com aquele que o oprime. Muitas vezes uma simpatia, um amor pelo seu opressor, pelo seu agressor, que as deixa em situação de cativeiro, de sequestro, de abuso. E guardadas as proporções, em vários contextos, religiosamente a gente faz isso também. A gente se apaixona por um líder religioso que nos abusa, que nos rouba, que nos corrompe, que violenta a nossa fé, a nossa espiritualidade. A gente poderia abrir isso para diversos contextos. Então, não é apenas a fé, mas é um trauma que está internalizado dentro de nós que precisa ser compreendido, precisa ser analisado, precisa ser diagnosticado. Porque quando eu falo de cativeiro da alma, eu falo para, de fato, produzir a pergunta central que foi a que eu li no início da minha pregação, quando eu dizia o que acontece quando o medo de perder a segurança nos faz trair a nossa própria memória de luta e ainda pedir de joelhos para o faraó, para o nosso opressor, nos colocar de volta às correntes. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no campo da justiça social ou no campo da justiça racial, qual é o processo de volta? É o processo do individualismo. Ou é o retorno ao individualismo. É a negação da luta. A negação da empatia com o próximo, com o outro. Então, quando a gente se coloca no campo de luta contra a injustiça racial, ou a justiça social, seja ela qual for, nós estamos dando... quando nós vamos diante disso, nós estamos querendo dar um basta contra esse processo de escravização, né, usando os elementos bíblicos, que é o sistema de opressão racial, o sistema de opressão social. Esse é o diagnóstico do contexto. E aí a gente vai fazer um movimento em que para que isso seja erradicado, nós precisamos entrar num deserto ou num processo. E qual que é o processo de quem luta por justiça racial, por justiça social? O processo é você lutar por equidade, lutar pela erradicação da pobreza, da fome, das violências, do racismo, da homofobia. É o processo de luta. E qual que é a incerteza dentro desse deserto? A complexidade dessa luta. Porque quando você acessa temas tão delicados dentro que estão na entranha da nossa sociedade, como o racismo estrutural se manifesta, a gente olha para essa luta
por equidade, e a gente fica com certos receios. Receios esses porque, diante dessa luta, a gente pode sofrer um certo cancelamento, a gente pode sofrer uma rejeição social, muitas vezes até dentro da nossa casa. A gente começa a sofrer retaliações por conta dessa luta que a gente está, né, proposto a fazer. Esse é o nosso deserto. Olhar para esse processo como uma experiência assim, mais prática, né? Por exemplo, o crente que não consegue identificar a injustiça como uma missão da sua espiritualidade é um crente que está equivocado na sua relação de compreensão dos textos bíblicos. Porque é parte da missão. Lutar por justiça. E por que é parte da missão? Porque a primeira narrativa de libertação da Bíblia Sagrada é sobre povos oprimidos, marcados pela garra de um regime de escravização. E um movimento de Deus que ouve o clamor desse povo que sofre e vai ao encontro para o seu resgate e para a sua libertação. Essa é a narrativa bíblica, então não tem como a gente falar que não tem nada a ver com fé. Lutar por justiça social, lutar por justiça racial. Não tem. Ou por todos os movimentos, né, de justiça no nosso mundo, no nosso país. Então, o crente que silencia a sua voz contra a injustiça, e a injustiça eu estou falando de fato, por exemplo, o genocídio que acontece na Palestina, mas não é só o que acontece na Palestina, mas é o genocídio que acontece no nosso país. Corpos negros, periféricos, o genocídio da população pobre, das mulheres que são violentadas e que o número é assustador. Não tem como a gente fechar os olhos diante de todas essas injustiças, como a injustiça de uma violência policial orquestrada pelo Estado. Não tem como a gente fechar os olhos por essas injustiças. Não tem como a gente olhar para o racismo chamado estrutural e fazer vistas grossas e achar que ele não acontece, que ele não existe. Não é só porque você não vê que ele não acontece. Talvez a sua questão de não ver o que está acontecendo é só uma lente nova para que você possa enxergar o que está acontecendo. Essas violências institucionais, né, sociais, elas querem nos silenciar. Elas querem o nosso silêncio e a gente não pode se silenciar. Por exemplo, você sabia, olha, momento você sabia. Você sabia que a bancada evangélica votou nessa semana por uma PDL 3/2025 que quer barrar o atendimento integral e acolhedor para meninas que são vítimas de estupro? Você sabia que a bancada evangélica votou na PDL 3/2025 para barrar o atendimento integral para crianças vítimas de estupro? Isso é um diagnóstico. Nós estamos falando de mais de 231 nascimentos de mães menores de 14 anos. E esses 231 mil nascimentos de mães menores de 14 anos é um diagnóstico. Porque uma criança de até 14 anos que engravida certamente foi vítima de uma violência sexual, de um estupro. E aí,
em nome da ideia de uma narrativa fundamentalista, legalista, a gente não, né? Esse povo aí ignora a violência sofrida por essas crianças e cria uma PDL para tentar fortalecer os seus argumentos de gestão e manipulação de consciência social. E isso é muito doloroso, meus irmãos. Mas está acontecendo. Está acontecendo. E aí, por que eu estou usando a bancada evangélica? Porque eu sei que não são só eles. Mas eu estou dizendo que o nosso compromisso de fé como cristãs, é ir contrário a essa visão religiosa fundamentalista. Porque a Bíblia nos ensina que nós precisávamos nos posicionar, assim como Deus se posicionou, contra toda e qualquer injustiça, independente do corpo da existência. Eu estou usando um exemplo prático porque ele é atual, ele está acontecendo agora, relacionado a essas crianças menores de 14 anos que são abusadas, mas isso acontece em outros diversos e violentos processos. Porque o cenário, infelizmente, é alarmante. E a gente ainda tem que ser barrado por uma situação como essa, em que pessoas estão impedindo que a sociedade se erga para carregar a marca, a marca não, vou usar até o exemplo do domingo retrasado, carregar a maca das pessoas que foram violentadas ou que estão machucadas e feridas. Porque o movimento da igreja qual é? As amizades espirituais, que enxerga quem está caído, machucado, ferido, e falou, olha, nós vamos te levar para Jesus, porque lá nós cremos numa resposta. E eles não mediram esforços, arrancaram o telhado, colocaram na frente de Jesus e falou, agora resolve aí, nos ajuda a sair desse contexto de injustiça. E o que a gente está tentando fazer é pegar essas meninas menores de 14 anos violentadas e colocar numa maca e levar para o hospital para elas receberem tratamento digno, sem custo, pelo SUS. E essa PDL quer fazer o quê? Quer impossibilitar esse processo. Quer forçar essas crianças a uma gestação do seu violentador. Ah, Rafa, esse tema é delicado, hein? Esse tema é complexo, é difícil. Ele é delicado, mas se a gente não tiver coragem de falar dessas coisas, quem vai falar? Quem vai orar? Quem vai interceder por essas almas, por essas crianças? Quem vai? Entende? Ah, eu não vou falar com o risco do cancelamento? Eu não vou falar desses temas com o risco de ser rejeitado socialmente? Pode rejeitar, pode fazer o que quiser. Não estou preocupado. Se eu conseguir mobilizar meia dúzia, como nós fizemos no nosso bairro, para construir galeria fluvial para parar as enchentes que está acontecendo aqui, a gente conseguiu, né? No voto popular, 147 votos. A gente conseguiu construção de 4 galerias aqui na nossa região, graças àquele post no Instagram que você viu, né? A gente não precisa, talvez, de grandes movimentos, mas de mobilizações efetivas para que essas coisas não aconteçam ou não, né, não se fortaleçam. Então, acho que esse é um exemplo prático, eu não preciso dar outros exemplos, né? A gente vai ter tempo para falar de outros exemplos, mas o que eu estou querendo construir aqui para vocês é a noção de um cenário prático do nosso cotidiano que precisa da nossa atuação. E mostrar que existe, na verdade, mostrar para vocês que esse é um dos diagnósticos. Que eu apresentei para vocês não é um diagnóstico social. Eu poderia apresentar um diagnóstico religioso para você. Sobre essas mesmas violências que acontecem dentro das nossas igrejas. Eu poderia também trazer um processo pessoal. Situações violentas que acontecem dentro da nossa casa.
e que a gente é lançado por um certo conformismo, como eu citei na questão do emprego, né? Das jornadas abusadas, que abusam, né? De existências. Eu ontem estava tomando um café da tarde com um amigo, um velho amigo, e ele estava contando o seu testemunho. E ele disse que ele estava empregado num local recebendo R$ 760. E aí ele falou, esse era o meu salário. E a minha esposa engravidou. E eu tive isso, e eu já estava indignado, mas viver naquela situação me criou uma revolta. E eu fui diante do meu patrão ali e disse para ele, olha, é possível a gente resolver essa situação? E o patrão falou, não, eu não consigo, mas fica aqui, cara. Ele falou, não, se você não consegue, eu vou sair, eu vou embora. Eu te dou 10 dias para a gente resolver essa situação, senão eu vou embora. O patrão começou a ignorar, chegou 5 dias e falou, eu estou falando sério. 5 dias é o meu prazo limite. Minha esposa está grávida, minha criança vai nascer, não dá para eu sobreviver. Eu já mal consigo sobreviver com esses R$ 700, mas você ainda quer que eu me sujeite a essa condição de cuidar de uma criança nessa situação? Isso é um testemunho real, meus irmãos. E aí ele disse assim, ele disse basta daquela situação e falou, eu vou embora. Situações como essa acontecem todo dia, em diversas formas e diversas maneiras. E elas estão mais próximas da gente do que a gente imagina. E nós precisamos nos encorajar para não sermos manipulados por consciência de um terceiro, seja do seu chefe, seja do seu agente político, seja da sua ideologia, seja até mesmo do seu pastor, da sua liderança religiosa, seja lá quem for. Não dá para a gente ficar de peito aberto assim numa sociedade tão doentia que a gente está vivendo. A gente precisa fazer ponderações, análises e perceber se isso que o Rafael está falando hoje é real. Ou seja, quando você sair daqui, minha pregação está gravada, entra lá no YouTube, faz uma análise lá. Pega ponto a ponto e fala, sei que o Rafael está falando realmente está na Bíblia? Essa discussão é real? Ela vai acontecer? Ela acontece? Esse posicionamento que é exigido para nós é necessário? Sejam como os bereanos na Bíblia Sagrada, analisem o que vocês ouvem e vê se de fato faz sentido. Porque se eu falar alguma besteira, não tem problema, pode rejeitar. Mas se tiver sentido bíblico, meus irmãos, se debrucem a essa experiência, porque não vem de mim, vem do sagrado, vem de Deus. Porque Deus é parceiro da humanidade. Deus não nos deixa sozinho, Ele não nos rouba também o protagonismo. E o protagonismo vai ser exercício através de nós na história, a partir das nossas ações, porque nós não estamos sozinhos. Deus participa da nossa jornada de redenção. E aí a gente vai para o antídoto para a gente encerrar. E o antídoto que eu vejo dentro desses diagnósticos sociais é, primeiro, coragem e o reforço da palavra que eu acabei de dizer, que é o protagonismo. Ser encorajado é olhar Moisés, que é o profeta, e como ele reage ao trauma do povo, dando um antídoto. Êxodo 14, 13 e 14, esses 2 versículos. Moisés responde ao povo: não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm diante de vocês. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Essa é a mensagem profética de Moisés para o seu povo, que está amedrontado pelo exército opressor. Então, para a gente encerrar, primeiro ponto, uma ação distinta de Deus e nós como um objeto de coragem dentro dessa relação.
Por quê? Olha como Deus tem uma ação distinta. Para o opressor, o que Deus faz? Para o opressor, 10 pragas. Para o oprimido, coragem. Fé restabelecida. Há uma distinção de como Deus se relaciona com essas duas personas. Diante do opressor, Deus não é sem massagem, é 10 pragas. Para o oprimido, acolhimento, abre caminhos, gera possibilidades, tira os obstáculos. É terra seca no meio do... Abre o mar, terra seca. E vamos embora. Revista de coragem. Renove a sua fé. Renove a sua esperança. Não olhe para o contexto da opressão, não olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para a possibilidade do shalom. Tem coragem. Mas se encoraje tomando uma atitude. Tomando uma decisão. Porque Deus não vai roubar o seu protagonismo. Muita gente tem uma relação complicada com o sagrado nesse ponto, porque acha que Deus tem que fazer tudo. Mas Deus não faz tudo. Porque nós somos participantes desse processo. Primeiro, você tem que querer sair dessa situação. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir não viver sobre as garras do seu opressor. E você decidindo isso, você agora inaugura uma jornada com o sagrado de parceria. Porque a partir do processo de decisão você avança, você corre, você sai daquela situação. Você se mobiliza, você se movimenta. E é esse movimento que te tira daquela inércia de dor e de sofrimento. E Deus, o que ele faz? Deus faz tudo o que for possível. Porque Ele é um parceiro fiel. Ele é um parceiro fiel e Ele não quer ver os seus filhos e filhas num estado de sofrimento, de dor e de lamento. Segundo ponto é esse protagonismo na travessia, porque o Senhor vai lutar conosco. O Senhor luta conosco e ainda nos dá uma mensagem. Então, somente acalmem-se. E essa calma é o instrumento para que a gente organize o nosso ódio, organize o nosso medo para essa travessia. Para a gente não se perder nas nossas emoções. É que nem a bebê que está chorando, porque ela viu um negócio assim, ela começou a chorar, e você pega ela e fala, não, filha, olha aqui, olha para cá, olha para cá, olha para cá, respira, calma, tá tudo bem, ignora isso, tá tudo bem, vou te dar o caminho, para você sair dessa situação, dessa tormenta. É Deus fazendo a mesma coisa com a gente, olhando para a gente, falando, oh, para de ficar aí, né, descabelada. Para de se debruçar esse sofrimento. Olha para mim. Olha para frente. Olha para a promessa. Olha para o shalom. Olha para a esperança de graça, de amor, de justiça, de bem para tudo e para todos. Siga em frente. Revista-se de coragem. Revista-se e mova-se. Essa é a determinação de Deus para o seu povo. Essa é a determinação de Deus para cada um de nós. E lembre-se da nossa série, né, de mensagem que vem, né, atravessando todos esses últimos domingos. A nossa coragem e a nossa relação de fé, ela é interdependente. Você não está sozinho. Deus está contigo e ainda mais, te dá um plus. Tem a comunidade aqui para fortalecer, para estender a mão, para falar, ó, eu estou contigo. Eu estou nessa oração, eu estou nessa intercessão, eu estou nesse propósito. A gente vai celebrar do outro lado junto. Nós vamos cantar essa libertação. Nós vamos cantar essa experiência do Shalom. Lá do outro lado desse mar revolto. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque nós celebraremos em comunidade, juntos,
o shalom de Deus sobre nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero orar com você. E a minha oração é que, de fato, as nossas emoções sejam organizadas pelo grande organizador. Que as nossas emoções sejam levadas diante daquele que pode nos reorganizar. Estabelecer de maneira saudável a retomada das nossas faculdades mentais, equilibrando a nossa emoção e nos dando uma visão de longo alcance, a compreender que, de fato, sim, há muitos processos, mas adiante, um shalom, uma terra prometida, um lugar que emana leite e mel, um lugar de descanso, um lugar de novas possibilidades, um lugar onde as histórias de opressão, de dor e de violência serão apenas memórias sem emoção. Apenas memórias, sem nenhuma emoção. Porque aquele lugar é o lugar da nossa utopia, do nosso sonho. E um sonho que não vem de nós, mas é o que o próprio Deus prometeu para nós. Obrigado, Senhor, pelo teu acolhimento. Obrigado, Senhor, por sair dessa mensagem encorajado e encorajada para uma jornada de mudança, de transformação, de renovação da minha fé e da minha paz. Que aquele e aquela que chegou até essa mensagem, ferido, machucado, sem forças, encontre no Senhor a possibilidade de ressignificar essa experiência e entrar no caminho. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Jesus. E nos dá essa capacidade de seguir adiante, vencendo o mal e celebrando contigo a graça e o favor. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todos. Que vocês saiam daqui imersos pela manifestação do sopro da Ruá Divina, que impacta o nosso ser e renova a nossa mente e o nosso olhar, compreendendo que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Sejam fortalecidos e agraciados pelo amor de Deus, pelo amor maior. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Dê um abraço caloroso em cada um presente.